Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amados, eu queria meditar hoje com os irmãos em 1 Samuel, do capítulo 1 ao 17, amém? Hoje eu queria meditar com os irmãos acerca de Ana. Acho que a maioria de nós conhecemos a história de Ana. E hoje eu queria, juntamente com os irmãos, que nós se aprofundássemos em 3 lições que a história de Ana nos passa. Todos encontraram, amém? Vamos à leitura. 1 Samuel, do 1 ao 17. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porção a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, enquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E lhe disse Eli: até quando estará embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Amém, e graças a Deus. Amados, a história de Ana, ela nos leva a refletir em muitas áreas, mas hoje eu queria destacar 3, todas sobre oração. E a primeira que eu queria refletir hoje com os irmãos é sobre perseverar, mesmo que num cenário adverso. Ana, ela tinha tudo para reclamar, para murmurar, para se revoltar, porque a situação que ela estava passando era uma situação de opressão.
ela era constantemente oprimida pela sua rival, Penina, que tinha filhos, e Ana, porém, era estéril. E naquele cenário, Ana, atribulada de espírito, triste, se sentindo oprimida pela sua rival, Ana ali se sentindo inferior à sua rival, e constantemente Penina zombando, Penina agindo daquela forma hostil com Ana. E Ana, já no estado que o texto nos passa, que Ana já não comia, Ana só chorava, esse estado que Ana estava passando nos remete a analisar que Ana estava passando por um período depressivo. Ana estava tão oprimida que ela estava naquele período depressivo, um período debilitado, onde mais que afrontar Ana com a questão de não ter filhos, Penina começou até a colocar a fé de Ana em questão. Por quê? Porque ela, além de ferir o brio de Ana, dizendo, olha, você não é fértil, você não pode dar filhos a Eucana, e eu posso. Além disso, ela pôs em questão a fé de Ana, por quê? Porque Ana ali, ela já não tinha mais nem forças para orar. Ela estava tão debilitada que ela só chorava, não comia, ano após ano, entristecida, toda aquela afronta. E Penina constantemente. E quando Eucana vê aquela situação, ele age de uma forma que foi uma coisa ruim, se você for analisar no momento, porque ele não compreendeu o estado tão debilitado de Ana, porém ele deu um alerta a Ana. Porque quando ele começa a colocar para Ana que, por que você chora? Por que você não quer comer? Não valo eu para você mais que 10 filhos? Sempre ele subia, quando subia para fazer os sacrifícios de ano a ano, ali em Siló, ele sempre dava uma parte excelente, porque ele amava Ana, e ele questionou isso, não é suficiente tudo que eu estou fazendo por você, tudo que eu represento para você? E naquele momento ele não compreendeu esse estado debilitado que Ana estava passando, esse estado delicado, um estado depressivo. Mas, depois que ele falou isso, Ana se posicionou. Ana foi orar. O texto adiante diz que Ana pegou, se prostrou, comeu, ela não estava comendo, o texto diz que ela comeu, foi lá, se prostrou e fez um voto ao Senhor. E naquele momento, a gente leva a refletir que Ana, ela precisou de uma motivação ruim para orar. Né? Ela precisou desse questionamento do marido dela, por que você chora, por que você não come, para poder orar. Isso nos ensina que a motivação que nós precisamos para orar, tem que ter como prioridade o relacionamento com Deus. Porque se nós esperarmos uma motivação, tanto boa ou ruim para orar, a maioria das vezes nós não vamos ter essa motivação. E se Ana tivesse recebido essa intimação, esse questionamento de Eucana de uma forma ruim, ela ia ficar mais depressiva ainda. Porque ela vai falar, nossa, meu esposo não me compreende, ele não vê que eu estou triste, ele não entende. Aí entra uma questão da gente analisar a dor do outro. Porque nós não podemos medir a dor do nosso próximo pela nossa visão e a nossa percepção. Porque, algumas vezes, o que dói para mim é irrelevante para o outro. Porque, muitas vezes, se nós formos analisar, uma dor, ela não se assemelha à outra. Cada um enfrenta a dor de uma forma. E nós temos que nos atentar a isso. Eucana, naquele desespero de ver Ana debilitada, de ver Ana chorando, de ver Ana ali angustiada, ele começa a colocar coisas que para ele era suficiente. Para ele ele era um bom marido,
para ele, ele amava, ele era dedicado. Só que o que Ana queria, no momento, o que ela necessitava, não era aquilo. Ela sentia falta de um filho. Ela se sentia inferior por não poder gerar. E ele não estava entendendo. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Ele fala sobre você entender a necessidade do seu parceiro. E ele usa um termo tanque. Como encher o tanque de amor do seu parceiro? Por exemplo, eu prefiro que o meu esposo faça alguma tarefa em casa para me ajudar do que ele me dar um buquê de flor. Já tem mulheres que preferem um buquê de flor do que fazer uma tarefa em casa. Então, tem que existir essa percepção de que, às vezes, o que é importante para mim não é tão importante para o outro. Então, a gente tem que ter essa empatia, de notar quando o outro está debilitado, está sofrendo e compreender aquela situação. Eucana, naquele momento, não compreendeu. Então, o cenário adverso de Ana, para ela conseguir perseverar, estava muito difícil. Por quê? O marido dela já demonstrou que ele já não estava aguentando mais tanto choro, tanto murmúrio, ele não estava aguentando mais. E tinha a rival, que persistia em zombar dela, em afrontar. Então, aquele cenário estava totalmente adverso para que Ana tivesse forças para orar. E quando Eucana questionou ela, e ela foi aos pés do Senhor, pedir o que ela queria para acabar com aquela dor, ela fez uma coisa muito importante, que se nós nos atentarmos, a gente vai ter uma maturidade espiritual muito grande. Porque Ana, a partir do momento que ela orou a Deus, pedindo um filho, ela pediu, e na mesma oração, ela já doou. Então, quando ela pediu o filho, ela automaticamente já falou: Senhor, se o Senhor me der este filho, eu vou dar ele para te servir. E aí que está a questão que é muito enfatizada aqui na igreja, e em diversas pregações já foi citado isso. O que nós estamos pedindo hoje? É só para a gente ou é para o reino? O que nós estamos pedindo hoje, o propósito que nós estamos no nosso coração, é o mesmo propósito de Deus? Se nós alcançarmos essa petição, ela vai contribuir para algo no reino do Senhor? E quando Ana fez essa oração, ela provocou o milagre. Porque automaticamente, ela nem tinha alcançado a bênção ainda, mas ela já estava agradecendo e já estava no posicionamento de doar. E Deus se alegrou muito dessa oração de Ana, porque ali ele viu que Ana, ela voltou a ter um relacionamento com ele. Ela parou de chorar, parou de ficar incomodada com a rival e começou a se relacionar com Deus e falar: Senhor, me dá esse filho, que eu vou te devolver ele. Me dá esse filho, porque eu vou fazer ele para ti, para te adorar. Me dá esse filho. E ali ela demonstrou que aquele filho ia vir não para causar divisão, mas ele ia vir para causar uma união. Então, aquele filho, ele ia contribuir para o reino do Senhor. Ele não ia afastar ela da presença de Deus. Pelo contrário, ele ia fazer ela avivar ainda mais a fé dela. E quando ele fala para ela, quando Eucana fala para Ana, que ela está chorando ali, ela não está comendo, ela não está... A Ana, ela naquele momento, né, eu penso, na minha concepção, como ela ficou triste, porque assim, ela queria ouvir do marido uma palavra de consolo. Ela queria ouvir do marido aquela palavra de acolhimento, e ela não teve.
Mas quando ela se prostrou diante do Senhor, ela recebeu esse acolhimento. Ela recebeu esse conforto, porque quando nós começamos a se relacionar com Deus através da oração, Ele conforta, Ele tira a inquietação. Só Ele tem esse poder, meus irmãos, de tirar a ansiedade através do relacionamento que a oração proporciona. E quando Ana estava orando, o profeta Eli, ele observou, ele estava ali no templo, e observou que Ana estava orando. Mas, quando ele viu Ana prostrada, e só mexiam os lábios de Ana, ele, com seu olho clínico, ele observou e já pré-julgou. Falou, olha, o que você está fazendo? Aparta de você o vinho, você está embriagada? E ela, não, estou atribulada de espírito, meu Senhor. Quando o profeta Eli, ele observa isso, ele nos dá uma lição. Ele era um sacerdote, e ele nos dá a segunda lição dessa mensagem da oração de Ana. A religiosidade não nos torna um povo escolhido, nos faz um povo dividido. Eli estava ali na posição de sacerdote, e ele observou Ana, e ele não viu além do estereótipo. Ele não viu além. Ele olhou e viu uma mulher que estava fazendo uma oração diferente da habitual, e já pré-julgou. Você não está orando. Você está embriagada, aparta de você o vinho. O que isso nos leva a refletir? O profeta Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que naquela mesma ocasião que estava acontecendo isso com Ana, eles estavam cometendo atrocidades na casa do Senhor. Eles eram comparados a filhos de Belial. Belial era adversário do povo de Israel. Ser chamado de filho de Belial era ser chamado de perverso, uma pessoa iníqua, uma pessoa imoral. E o interessante é que quando ele chama a atenção de Ana, Ana fala isso. Meu Senhor, não me tome por filha de Belial. Então, o profeta, ele se posicionou num pré-julgamento, conforme ele tinha visto um modo diferente que Ana estava ali clamando. Ele foi atento em ver. Ele teve um olho clínico para notar que ali não estava acontecendo algo habitual. Aquela oração não era habitual, convencional. Mas ele não enxergou o pecado dentro da sua própria casa, da sua própria família. A religiosidade, ela causa essa divisão. Porque ele, na posição de sacerdote, ele, não, os meus filhos, não, meus filhos não. Em 1 Samuel 2:22 e depois 1 Samuel 2:24, comprova que ele ouvia falar que os filhos dele estavam em pecado na casa do Senhor. Mas ele não via, ou seja, ele ouvia os outros falarem, mas ele não queria ver. Mas para ver e julgar Ana, ele teve um olho clínico. Ele se colocou nessa posição de religioso. Sou o sacerdote, estou aqui observando, estou vendo que Ana não está orando de uma forma legal, deve estar embriagada. Mas os seus próprios filhos cometiam atrocidades na casa do Senhor. E ele fez vista grossa. E como isso acontece, irmãos, nos dias atuais? A religiosidade, ela cega, ela divide, ela coloca essa barreira. Porque se ele tivesse num âmbito espiritual, com uma visão espiritual, ele não ia pré-julgar a Ana. E se ele tivesse essa visão espiritual, ele ia se atentar aos filhos. Porque lá em 1 Samuel, no capítulo 2, do versículo 22, ele tenta até
ali exortar os filhos, mas aí já é tarde. E ele fala, era no 22, 2:22 de 1 Samuel. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam. Todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Então, ele sabia da má fama dos filhos, ele ouvia isso, mas só que existe uma questão que a palavra de Deus diz, né? Ensina a criança no caminho que se deve andar e até que ela cresça, ela não desviará dele. Então, o que era para ele corrigir lá atrás, ele fez vista grossa. Não são meus filhos, né? Sou sacerdote, né? Criados dentro da igreja, são meus filhos, né? Povo escolhido de Deus, e fez vista grossa. Agora, para Ana, não. Para Ana, ele já pré-julgou. E o interessante é que quando Ana diz assim, Senhor, não me tome por filha de Belial, na hora, isso já leva à questão de Ofni e Finéias, porque eles tinham a má fama e eram chamados de filhos de Belial, que eram comparados a filhos da perversidade, da iniquidade. Só que Ana foi tão sábia, mas tão sábia, naquele momento, que ele a afrontou. Imagina você, atribulada de espírito, sendo zombada pela sua rival, a esposa do seu marido, que tinham vários filhos, que deu vários filhos para ele, você estéril, o seu marido já não te compreende mais, e ainda chega o sacerdote e questiona a sua oração. Ana foi uma mulher muito forte. Ela ali prostrada, chorando, não tinha mais palavras para clamar, ela só balbuciava os seus lábios, e ali chega o sacerdote e fala, você está embriagada. E ela teve a posição de serva de Deus, de mulher de Deus, e ela, aquele momento, foi crucial para não causar um escândalo nem uma divisão. Porque se ela fosse pelo direito dela, carnal, ela ia questionar, ela ia levantar, mas como assim, profeta? Você está falando que eu estou bêbada, eu estou aqui chorando, estou aqui me debruçando aos pés do Senhor, estou desesperada. E você vem falar que eu estou bêbada? Isso é uma injustiça. Não. Ela foi obediente. Meu Senhor, não me tome por filha de Belial. Ela foi obediente à palavra de Deus. Ela teve ali a visão espiritual de não causar uma divisão, porque aquele homem era um sacerdote escolhido por Deus, ela era uma serva do Senhor. Então ela falou, não, meu Senhor, estou orando, estou pedindo a Deus, estou clamando. E no momento que ela fez isso, a atitude dela já mudou a atitude do profeta Eli. Porque se naquele momento ela tivesse se levantado com ira e falado ríspida e questionado, porque ele estava sendo injusto com ela. Ele estava sendo injusto. Se ela tivesse se levantado daquela forma, a reação dele seria outra. Ele talvez a expulsaria do templo, a amaldiçoaria, mas não. Quando ela se colocou em posição de serva, nessa posição de humilhação, de eu estou aqui orando ao meu Deus, ele mudou. E aí ele abençoou ela. E falou, vai e que seja atendida a sua petição. E ali, a partir dali, Ana, depois dessa oração, depois de ter se posicionado, ela saiu daquela zona de desânimo, daquele estado depressivo, e se posicionou, mesmo angustiada, mesmo afrontada, mesmo nesse cenário todo adverso. Ela falou, eu vou orar, e eu tenho certeza que o meu Deus vai me escutar. Porque a oração dela foi muito convicta. O Senhor vai me dar, e eu vou te devolver. E quando ela se posicionou dessa forma, ela tanto mostrou para Penina, para Eucana e para o profeta Eli, que ela era uma mulher de Deus.
que independente da situação, dependente da amargura, dependente do estado depressivo, ela estava ali orando ao Senhor. E ela não ia desistir da sua causa. A terceira lição, que a oração de Ana, sua história nos passa, é o fato de que a oração que une propósitos certamente será atendida. No versículo 11, quando Ana faz a oração e diz, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando nós pedimos algo ao Senhor, e muitas vezes isso demora a acontecer, não acontece da forma que nós queríamos, e nós entramos nesse estado de desespero, de inquietude. Eu aprendi, ainda essa semana, eu tive uma lição, estava estudando sobre oração de Ana e tive uma lição na prática. Estava inquieta por uma situação adversa que eu estava passando, e aquilo estava me consumindo. E eu falei, não, Senhor, eu não posso estar nesse estado de deixar a adversidade sobressair ao meu relacionamento com o Senhor. Eu preciso orar, eu preciso entregar nas tuas mãos. E quando você tira do seu controle a situação adversa e coloca no controle de Deus, as coisas começam a fluir, meu irmão. O peso sai, a inquietude sai, a ansiedade sai, porque não está mais no seu controle. Você se coloca na posição de servo e deixa o Senhor ser Deus. Deixa o Senhor comandar. E ali você começa a mudar a sua oração. Certa vez eu estava em casa e havia uma vizinha na época que ela escutava um som muito alto durante o dia inteiro, não tinha como você conversar dentro de casa, não tinha como você dormir, era um som altíssimo. E eu sempre orando, Senhor, meu Deus do céu, né, esse som é um tormento, como que a gente faz nisso? Senhor, então prepara uma casa para mim, num lugar mais calmo, né, para que eu não passe por tanta tribulação, eu não consigo ficar dentro de casa, esse barulho, e orando para Deus me dar uma casa fora daquele lugar, orando, e nada de acontecer. Eu falei assim, então acho que não é para eu sair, acho que é para a vizinha sair. Aí eu vou orar. Senhor, prepara uma casa para ela, em outro lugar, porque esse som é muito alto, perturba. Senhor, prepara. Também não funcionou. Eu falei, meu Deus, qual o mistério, né? Isso daí. Senhor, abençoa a minha vizinha, Pai. Converte ela, Senhor. Traz ela para a tua casa. Faz ela ser minha irmã em Cristo. E que esse som seja um louvor que ela passe. Quando eu mudei a minha oração, mas essa vizinha se tornou a minha melhor amiga. Ela apertava a campainha lá de casa e trazia os melhores bolos que eu já comi na minha vida. E ela cuidou de mim assim, a minha mãe viajou um tempo, e eu estava com meu bebê pequeno em casa sozinha. Ela ia, amados, com amor, com uma dedicação. Olha, eu fiz uma jantinha, eu sei que você gosta disso, come. E aquele amor, eu falei, olha que lição o Senhor me deu. Porque eu aprendi assim, que não existe filhos favoritos. Né? Deus não tem filhos favoritos, filhos preferidos. Ele quer salvar a todos. E a partir do momento que eu criei essa amizade com ela, era isso que Deus queria. Ele não queria divisão. Ele não queria que ela fosse embora, ele não queria que eu fosse embora, ele queria unir. O nosso Deus, ele une. Una o seu propósito com o Senhor e ele vai responder a sua oração. Porque o Deus que nós servimos é o Deus da unidade.
não é o Deus da divisão. E a oração de Ana, quando ela colocou o propósito dela, juntamente com o propósito do Senhor, é uma coisa muito interessante. Ana, ela queria um filho. Enquanto ela estava pedindo filho, eu quero um filho, nada acontecia. Mas quando ela teve visão espiritual e falou, mas o que eu vou fazer com esse filho? Para que eu quero esse filho? Eu quero esse filho para idolatrá-lo, eu quero esse filho para dizer para a Penina, olha, Penina, eu tive um filho também, eu não sou mais estéril. Ou eu quero esse filho para o reino do Senhor. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Quando ela pediu um filho e entregou o profeta para Deus, aí a oração foi atendida. Deus, Ele quer salvar a mim e o meu vizinho. Deus, Ele quer salvar a mim e aquele parente que às vezes é de difícil convívio, que nos afronta. Ele quer salvar a todos. E o que eu acho mais lindo, já concluindo e finalizando a mensagem, é depois que ela devolve o filho que Deus emprestou para ela, ela faz uma oração, no capítulo 2, que é o Cântico de Ana, mas um pouquinho antes, no capítulo 27, de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, ela diz assim, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido, e ele o adorou ali ao Senhor. E ela pediu esse filho chorando e devolveu sorrindo. Ela entregou aquele filho com uma alegria, mais do que quando ela recebeu o filho. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Dar é muito melhor que receber. Dar é muito melhor que receber. Dê o seu melhor para Deus. Dê a sua melhor oração para o Senhor. Dê o seu melhor. Tudo que você fizer, amados, para o Senhor, faça com excelência. Dê, se entregue. Porque no Cântico de Ana, no capítulo 2, então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele não obras pesadas na balança. Amados, que nessa noite nós venhamos aprender com a oração de Ana, a perseverança, independente da situação adversa. Que nós venhamos aprender que a religiosidade, ela só nos afasta, mas que o amor, a paciência, a bondade, o falar suave, não ríspido, ele vai nos unir. E que nós venhamos nos entregar para o Senhor de corpo e alma, em tudo que nós fizermos. E que nós, antes mesmo de recebermos, que nós já venhamos agradecer. E que quando nós entregarmos algo que o Senhor pedir, nós entreguemos com alegria. Vamos orar, amados. Coloque de pé.